Olá, Virgem, vamos olhar para suas energias do mês de julho. Eu sou a Cláudia, aqui é o Equilíbrio com Tarô. Essa leitura de hoje ela vai ser dividida pelos decanatos, então caso você não saiba qual é o seu, pausa o vídeo, desce lá na descrição e você vai ver na minutagem, só olhar onde é que está o seu decanato e ir para a sua leitura, certo? Vamos então para quem é de Virgem do primeiro decanato. Nós vamos olhar para o mês inteiro e, claro, as energias mais importantes, né? Uma leitura coletiva, é assim que a gente faz, porque não dá para ser muito detalhado. E é importante que você perceba, olhe, preste atenção em como essas energias se desdobram na sua vida. Vamos ver aqui duas cartas que vão trazer o cenário do seu mês. Opa, já saiu uma carta. Duas. Vamos lá. O meio do céu traz energia de maturidade. Julho pede que você trabalhe, olhe, preste atenção na busca, no olhar de amadurecer. Todos nós temos áreas nas nossas vidas que precisam de maturidade, independente da nossa idade. A gente está sempre progredindo, ou pelo menos é o ideal. E aqui, maturidade na casa do tangível, na casa da sua rotina, do seu dia a dia, das coisas com as quais você lida diariamente no seu trabalho, nas coisas materiais. A gente está falando mesmo disso, de material, dinheiro, projeto, trabalho, dia a dia, casa, saúde, a nossa vida diária tangível que a gente vê, que a gente presta atenção, enfim, que fazem o nosso movimento diário. Maturidade nesse aspecto da sua vida. Isso é um pouco subjetivo, é importante que você leve aí para você o que isso, que mensagem por hora, por enquanto, traz para você. Vamos olhar aqui umas 4 cartas que vão trazer as energias das suas semanas, tá bom? Então vamos lá. 4 cartas. Opa, já pulou uma, 2, 3, 4. Muito bonitas suas cartas. Vamos lá, Virgem, você abre com uma das cartas mais bonitas do tarô, que é a carta da força, um arcano maior, indicando que o início do seu mês, ele é muito importante, tá? A gente está falando de maturidade, a gente está falando do seu dia a dia, e aqui você ganha a carta da força, que é essa carta que nos dá controle sobre os nossos instintos, que nos dá força para colocar o pé um pouco mais no chão, não fazer nada na impulsividade, a força emocional, alinhamento interno, calma, tranquilidade, coragem e a força mental e emocional para lidar com qualquer coisa que chegue até você nesse mês de julho. Na segunda semana, você tem um 4 de espadas, que é o momento de descansar sua cabeça. Talvez você tenha vindo ou esteja vindo de algum momento aí de pensar muito, de ter que usar muito a sua cabeça, e é por isso que você ganha a força e o descanso. As 2 primeiras semanas são semanas que trazem para você a energia do lidar com esse cansaço com força interna, né? Com sabedoria, entendendo os seus limites, e tem muito a ver com a casa do tangível, né? Talvez você esteja aí numa rotina que esteja te cansando, que tenha te trazido talvez muito trabalho, não sei, mas descanso. Então, cuida de você, aproveita isso tudo, porque a carta da força também nos dá a oportunidade de parar, pensar, analisar, prestar atenção às coisas. A terceira semana traz a energia da generosidade, que é o se abrir para as outras pessoas, se abrir para dar e receber. E aqui a gente não fala só de dinheiro, é de se doar, se dar seu tempo, suas ideias, aquilo que você tem
para o mundo. Então, depois desse descanso mental, você volta a estar em contato, né? A se abrir para as pessoas, para quem está perto de você, talvez no seu trabalho. É um momento meio que voltar ali à sociedade num sentido mais real. Mas, acabando o mês, você vem com uma carta de introspecção. Muito interessante que você abre e fecha o seu mês bem introspectivo, introspectiva. Aqui com a carta da força e aqui com a carta do olhar, do meditar, do olhar para dentro. É um príncipe de copas que fala das suas emoções, olhar para os seus sentimentos e emoções, do que o mês te trouxe, do que todas essas, o que passou com você, o que as suas emoções, como elas estão na última semana. Perceba que é um momento bem interno. Não é um momento de fazer muita coisa não, por você. É um momento de parar, ganhar energia, se alinhar, meditar se você gosta, ficar quieto, ficar quieta, fazer as coisas que são importantes para você e que te ajudem a buscar a introspecção, tá? Para, imagino, você entender a sua rotina e onde que você precisa crescer, amadurecer, trabalhar para que a sua rotina, a sua vida fique melhor, para que alguma coisa seja consertada, enfim. Vamos ver aqui você, que carta que define você nesse momento. Cavaleiro de Espadas, muito mental, e é por isso que talvez você esteja aqui nesse momento de descanso, muito mental, indo atrás e pensando, e talvez aí no momento de ter muitas ideias, de ser até forçado a pensar muito, raciocinar, analisar, olhar para muita coisa e se mexer muito em direção a isso. Então é um momento em que o seu mental está trabalhando muito, é a carta que define você agora. E aí dá para entender por que você está precisando aí de força e de introspecção para descansar um pouco essa cabeça, né? Qual é o seu desafio? Pagem de Copas, o seu desafio é abrir as suas emoções, o seu coração, é você permitir que o seu coração seja renovado e se abrir para coisas novas, para novos relacionamentos, novas pessoas, novas coisas na sua vida, permitir que esse coração aí se movimente. Inícios, né? O pajem é um certo frescor na busca de estar com outras pessoas, de se relacionar, porque aqui, como eu disse, você está num momento mais seu, mais isolado. Aqui pode ter uma troca de generosidade, mas você logo volta para a introspecção. Então eu percebo que é abertura para o mundo, para as pessoas, para o social, para relacionamentos, para um amor, para amizades, enfim. Nesse momento está sendo um desafio. Vamos ver qual é a sua força. Opa, caiu muito. Vou precisar voltar. Minha mão ficou mole, perdão. A carta do julgamento. É a tua força, é a capacidade, e isso é de Virgem, a capacidade de avaliar, de olhar as coisas com critério. A carta do julgamento vem no momento que a gente precisa e tem a chance de um renascimento. Essa força está com você. É o avaliar, é o olhar para as coisas com critério, com racional, com um olhar certeiro, um olhar que busca justiça e um bom julgamento das coisas. Volto a dizer, isso é muito forte em Virgem, porque pensamento é uma coisa que é muito importante para vocês e vocês sabem usar a cabeça muito bem. Então, confie no seu julgamento, na sua capacidade de olhar para a situação, para as pessoas, para as coisas, e aquilo que vem até você, você tem a capacidade de julgar e entender. Essa é a tua força, tá bom? Fique bem.
Espero, Virgem, que você dê conta de tudo isso. Volta para suas leituras, tá? Semanais do teu signo e a gente se vê por aqui. Virgem do segundo decanato, vamos olhar as energias que estão colocadas aqui para o seu mês. Lembra que são as energias mais fortes, mais presentes em cada pessoa, elas se desdobram de formas diferentes. Vamos ver aqui as duas cartas que saem como cenário, pano de fundo para esse momento. A casa da espiritualidade, que é a casa 8, que rege, que cuida de Escorpião. Então, é uma espiritualidade aqui profunda. Não estamos falando de religiosidade. Se religião é importante para você, tá ótimo. Mas se não é, tá tudo bem também. É sobre olhar para sua espiritualidade, para aquilo que tá além, para aquilo que é não material, para essa parte de nós que para onde a gente vai quando a gente precisa de ajuda, talvez também quando a gente não precisa, quando a gente só quer estar bem. Então é sobre espiritualidade de forma profunda. Não é para olhar o raso, não é sobre ir a lugares, templos, igrejas. De novo, também pode envolver, mas não é a necessidade. É sobre aquele olhar verdadeiro sobre aquilo que é sagrado e espiritual na sua vida. E isso ligado ao seu potencial. Então eu percebo aqui que Júlio está pedindo que você olhe para o teu potencial espiritual. Teu trabalho, desenvolvimento, tua conexão com o divino, sua conversa aí com seus mentores, entidades, com Deus, com seus anjos, seja lá o que for que você acredita que é espiritualidade, mas o teu potencial espiritual está em jogo. Está em jogo não, está no jogo, eu diria. É importante você olhar para isso no mês de julho, Virgem. Vamos ver aqui 4 cartas para dar uma ideia do seu mês, como ele se desenvolve. Primeira. Segunda, terceira. Opa. Quarta. Muito interessante. Você tem 2 cartas que, olha que bonito, a carta que abre e que fecha, elas são muito parecidas, né? Uma lua. E a lua fala muito dos nossos medos, das nossas inseguranças, dos mistérios daquilo que a gente não sabe, é por isso que a gente tem medo, só por isso. Mas é uma leitura muito positiva, você não tem nenhuma carta negativa aqui. Você abre a sua leitura com a carta da perspectiva, do olhar para frente, do ter uma perspectiva de futuro, de vida, de projetos, de vontade, perspectiva ampla e aberta. E essa, para mim, nesse momento eu estou olhando aqui como lua, a perspectiva de até lidar com seus medos, com aquilo que te assusta e com coragem, tá? Muito bonita. A segunda semana te traz a força da amizade, que é o 3 de copas. E aqui são amizades verdadeiras, tá bom? São pessoas próximas que são importantes para você, que fazem parte do seu dia a dia, da sua vida. Aquelas pessoas para quem você pode contar a sua intimidade, você sabe que elas vão ter respeito. É interessante que vem logo da perspectiva que se abre para esse momento de confraternização. Então, essas cartas estão muito ligadas, né? Talvez esses amigos vão fazer parte desse seu momento, desse olhar para frente, dessa perspectiva nova de vida. Outra carta de celebração, 4 de paus, que também envolve pessoas. Elas não estão aqui, mas essa carta fala. É uma celebração de vitória, de plano, de alguma coisa que você planejou, quis, algum projeto, alguma vontade que deu certo. E você está feliz. E isso está te fazendo bem e é uma celebração, eu percebo que pode envolver pessoas queridas, próximas, que talvez até fizeram parte desse projeto, de algo que deu muito certo para você.
E continua, porque a última carta de uma princesa de ouros é uma carta de manifestação. Continua aí a produção, continua o acontecer, continua o sucesso, porque aqui é manifestação. Então você aproveita a energia que abriu a sua vida, que dá perspectiva. A impressão que eu tive é que assim, perspectiva, olhar, olhei para frente, quis, tive ajuda, pedi ajuda, celebrei, deu certo, aconteceu e a energia continua. Você fecha o mês ainda com a energia de manifestação, lidando. Eu vejo aqui, tá vindo muito para mim, mesmo assim, com medo, talvez com insegurança, talvez sem saber direito sobre algumas coisas, mas indo com coragem. Um mês muito, muito, muito bonito. E lembra, né? A gente está falando de espiritualidade, o teu potencial. Lidando com os medos que talvez possam envolver esse olhar para o seu potencial, as suas vontades, as coisas que são importantes para você. Muito bonito. Que carta aqui que representa a sua energia? Opa. 8 de copas. Busca. É a carta de alguém que está em busca, está querendo mais, está querendo entender. Talvez um momento, é por isso que você tem aquelas luas. Você, internamente, você quer alguma coisa que talvez você nem saiba o que é, mas você quer, você está em busca. Você precisa, ou você está sentindo um vazio, um buraco, algo que precisa ser preenchido. E tá tudo bem. Eu percebo que aqui é aquele momento que a gente dá aquele passo em direção a algo, um movimento para tentar entender por que a gente está por dentro, precisando preencher aquele espaço. Então, essa é a energia que está com você. Você vai lidar com isso porque você está com tudo aqui na tua mão para entender o que está te faltando, por que você está querendo sair de algo, de algum lugar, de alguma situação. Qual é o seu desafio? Lembra, a gente está lidando aqui com uma espiritualidade muito profunda. E isso aqui, para mim, pode estar relacionado. Como você está... Olha lá a lua de novo. Tá? Olha lá a lua de novo. Não tenha medo, tá? Talvez você mexer com a tua espiritualidade, o seu potencial, você pode ficar com medo. Porque você pode descobrir muita força, você pode descobrir coisas a seu respeito que você nunca imaginou que você tivesse. Se você já participou, já esteve em contato com a sua mediunidade, com seus guias, talvez isso se manifeste de forma mais forte, você se assuste. Não se assuste. Qual o seu desafio? Seu desafio é a abertura de cabeça. É permitir que ideias novas venham até você, que você renove as suas ideias, os seus conceitos sobre as coisas. Que você permita que o universo venha com essa nova energia cortante. Eu acho que essa espada aqui é muito bonita, né? Essa espada que traz esse fogo para renovar a cabeça, as ideias, os conceitos. É lidar com seus pensamentos nesse momento. É o seu grande desafio. E com ideias novas que pode ter esse remexer na sua espiritualidade, né? Novas ideias a respeito do seu potencial. Talvez você vai descobrir coisas que você nunca imaginou que você tivesse. E aí você vai trazer o racional e você vai falar, não, deixa ela quieto. Sua força. Opa. 4 de copas. A sua força é o seu coração satisfeito, entendendo as suas emoções, você centrada com as suas emoções em dia. Coloque os seus sentimentos, tudo que te move nesse momento, tudo que mexe com o teu coração, entenda, e isso vai ser a sua força. Controle as suas emoções, controle a
força que as suas emoções têm sobre você. E aí você vai dar conta de todo esse movimento tão interessante e bonito que está presente na sua vida. Boa sorte, que tudo dê certo. Eu te convido a ficar por aqui, voltar para ouvir as suas leituras semanais do mês de julho, tá bom? A gente se vê e até lá. Terceiro decanato de Virgem, vamos olhar para as energias que estão com você nesse mês. A gente está olhando para o mês inteiro, as energias mais importantes, mais proeminentes, mais fortes. E aí você percebe como que elas se desenrolam para você individualmente, tá bom? Vamos ver aqui o cenário. Duas cartas que vão trazer. Opa. Uma. Duas. Virgem, você tem aqui duas forças que já se mostraram na leitura de hoje, estão muito presentes para o signo de Virgem. A gente está falando aqui de maturidade. Todos nós temos momentos na vida e áreas da vida que precisam de amadurecimento, independente da nossa idade, né? Mas Júlio, então, está pedindo para você olhar para a sua maturidade em relação à casa do tangível, que é a casa do dia a dia. A gente não está falando aqui de espiritual, a gente está falando de rotina, trabalho da sua casa, das coisas que você faz no seu dia a dia, do seu serviço, do seu lado profissional, da sua saúde, enfim, tudo que envolve o que é tangível na sua prática de viver. E Júlio está pedindo um olhar de maturidade. Talvez você precise amadurecer, precise olhar para algumas coisas de modo mais maduro, para lidar melhor com alguma coisa que envolva aí mesmo as suas rotinas diárias, tá? A sua vida, a sua vivência. Vamos olhar aqui por uma carta para cada semana, para a gente ver como é que o seu mês se desenrola. Opa! Nossa, 3, não. Vamos lá. Deixa eu preciso de uma por vez, senão fica muito complicado. Uma, duas, vamos aceitar. As cartas não estão querendo vir sozinhas, não. 3, 4. E as duas últimas, a última você nasceu com duas cartas, então eu vou aceitar, tá bom? A sua semana abre com a carta, uma carta mental. Virgem é muito mental, define muito bem vocês, que é a princesa de espadas, que fala de curiosidade, né? Abrir a sua curiosidade para aquilo que está ao seu redor, para estudar, para olhar, para entender, para descobrir, principalmente coisas a respeito aí do seu dia a dia que exigem a sua maturidade. Mas é uma carta mental, um olhar aberto para o mundo. Você abre muito bem o seu mês. Na sua segunda semana, eu vou juntar a segunda e a terceira, porque elas têm muito a ver uma com a outra. 10 de copas, que é a finalização de alguma coisa aí, acabando muito bem. Você em harmonia com seu coração, com as suas emoções, com seus sentimentos e com os seus sonhos, que é a carta seguinte, que é a carta da princesa de copas. São duas cartas que têm a ver com as emoções, cartas muito positivas, e aqui você começa com a curiosidade e você chega a sonhos, né? A harmonia interna do coração para você ir em busca, entender ainda quais são os seus sonhos em relação à vida, o que você quer para você, o que você quer e que te traz satisfação pessoal, alegria e mexe com o seu coração. A última semana fecha com a carta do 8 de ouros, que é uma carta de dedicação. Então você entende, descobre, cutuca ali, olha para os seus sonhos e você se dedica a talvez entender, ou a começar a mexer, ou a começar a trabalhar e fazer alguma coisa
para fazer os seus sonhos acontecerem. É dedicação e é um momento de você olhar com muito foco, com um olhar muito direto, ainda com essa energia aqui de foco mental e de curiosidade, tá bom? E aí vem a carta do diabo, que para mim sempre é um alerta, né? A gente está mexendo aqui com os seus sonhos, com as suas vontades, com o seu coração. Cuida daquilo que te prende, daquilo que te impede de ir para frente. Olha aí, a carta do diabo é um chamado para olhar para esse nosso lado mais escuro, mais escondido e cuidar daquilo que você de vícios e vícios sem moralidade, coisas que a gente faz e que atrapalha a vida da gente, nos impede de crescer. Então, nesse momento de dedicação, eu percebo que é um momento de você cuidar das coisas que não te fazem bem. Então, esse momento de dedicação é um olhar com foco e profundo nas coisas que não são boas para você e que talvez seja o momento de você tirar do seu caminho, você amadurecer, trazer para sua rotina, no seu dia a dia, para que você cresça e tenha maturidade. Esse é o caminho. Vamos ver a carta aqui que te define. Uma rainha de ouros que te define é produtividade, é fazer, é ir atrás, é pé no chão, é foco, planejamento. Tudo a ver com Virgem, força de Virgem. Então você tem a força para fazer tudo isso aqui acontecer. Qual é o seu desafio? Seu desafio é o 6 de copas, se permitir se divertir, permitir que a sua criança, que você se sinta como uma criança nesse momento de olhar os seus sonhos, de buscar aquilo que é importante para você, trazer leveza, Virgem. Esse é o desafio. Solta, tá bom? Não precisa se preocupar tanto, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar agoniado, agoniada. Se solta no processo. Uma força. O que você tem de força? Opa, pulou muita carta. Não vai dar. Tem que escolher uma. Qual é a sua força? 10 de copas. Ó, voltamos. Você recebeu, eu mudei de deck, você recebeu a mesma carta. É a força da celebração, do estar aqui até com pessoas que te fazem bem, pessoas que lutam com você e por você, torcem por você. Então, estar na presença de pessoas que te fazem bem, receber esse apoio para o seu coração ficar leve, para você ter a companhia de amigos que de verdade fazem parte da sua vida e que são importantes. Isso é uma força muito importante. E essa força tá voltando, né? Essa carta apareceu 2 vezes para você. Então, acho que é muito importante esse momento de celebração, de você conseguir dividir as suas vitórias, as suas lutas, o seu coração com pessoas que vão te ajudar a passar por esses processos. Espero que isso tudo tenha feito sentido, que você consiga trabalhar essas energias e fica aqui comigo, volta no mês de julho para as leituras semanais para você entender o andar do seu mês. Certo, Virgem? A gente se vê. Até mais.